desenvolver problemas como gengivite, periodontite. E o que muita gente não sabe é que essas infecções também podem dificultar o controle da glicose no sangue. Sabia disso? Pois é, mas quais são os sinais de alerta e como prevenir complicações? Quem vai explicar pra gente é a odontóloga Márcia Luz, que está com a gente aqui mais uma vez. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Tudo bem? Quanto tempo? Né? Que bom que voltou Obrigada. para conversar mais um pouquinho com a gente. Conta pra gente, assim, por que tem essa ligação do diabetes com a nossa saúde bucal? Bom, eu digo que a gengiva ela é um termômetro da saúde do corpo. Então, todas as vezes que você enxerga feridas, sangramentos constantes, você tem que entender que algo está diferente no seu corpo. Então, quando eu tenho uma diabetes que não está regulada, né, não está compensada, eu vou ter uma predisposição à periodontite e à gengivite. Qual a diferença das duas? A gengivite é aquela gengiva que sangra ao toque. Então, eu vou passar um fio dental, ela sangra, eu vou escovar, ela sangra. A periodontite já é aquela que você, ao falar, assim, você vai sentir o gosto, né, de sangue na boca, ela sangra com muito mais facilidade. Ou seja, a periodontite é um avanço da gengivite. Por que tem relação? Quando eu tenho a diabetes, eu tenho um aumento, né, desse açúcar, dessa glicose no sangue, então eu tenho uma inflamação maior no corpo inteiro. Então até os nutrólogos falam, né, come muito açúcar, corpo inflamado, né? A celulite, corpo inflamado. Então a gengiva sangrando, corpo inflamado. Tá? Tem uma forma diferente de tratar alguém que tem diabetes com alguém que não tem no consultório? Não, não tem diferença de tratamento, tem restrições ao tratamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela não vai conseguir fazer um implante, por exemplo, porque a cicatrização fica prejudicada. Uma pessoa que tem a diabetes compensada, ao fazer um tratamento de canal, a gente vai ter uma diminuição dessa cura. Então, às vezes, um canal que a gente resolve em uma sessão, às vezes, em um paciente com diabetes, eu vou ter que esperar mais tempo e vou ter que falar, olha, controle a sua diabetes, para que a gente consiga ter sucesso no seu tratamento. E problemas bucais, pode descontrolar a diabetes? Vamos falar o contrário? Sim, é um ciclo. Então, a partir do momento que eu tenho inflamações bucais e infecções bucais alojadas, eu tenho também uma alteração na inflamação do corpo inteiro e, consequentemente, eu tenho dificuldade de equilibrar essa glicose no sangue. Qual que é a orientação para os diabéticos que acompanham a gente agora, nesse momento? A periodicidade no consultório odontológico é importante? É importante. A pessoa que tem alguma doença sistêmica, né? O que é sistêmico, gente? Constelação sistêmica é algo que a gente tem no todo. Então, alguma pessoa que tem uma doença que tem influência no corpo inteiro, ou seja, a glicose ela está no sangue, o sangue está em todas as partes do seu corpo, certo? Então, toda pessoa que tem isso, é imunossuprimido, tem um HIV, qualquer doença sistêmica, ela precisa entender que tudo nela vai ser mais delicado. Então, ela tem que ir ao dentista com uma frequência maior para a gente poder controlar a periodontite e a gengivite. E se ela quer realmente receber um tratamento, eu quero me reabilitar, quero fazer um implante, quero fazer um canal, o primeiro passo é fazer o controle dessa diabetes. Então, eu não posso fazer um tratamento odontológico invasivo em alguém que está com isso descompensado. Tem que estar tudo controlado. Tudo controlado. O excesso de glicose, ele também acarreta alguma situação na boca também? A gengiva sangrando. A gengiva sangrando. É o primeiro sinal. Gente, eu falo que a gengiva, ela reflete muita coisa. Então, se você viu que a sua gengiva está sangrando constantemente, que você está com dificuldade de cicatrizar, então machuquei a boca ali ao escovar e aquilo ali está demorando a cicatrizar. Pode ser diabetes. Lembra que eu falei do câncer da outra vez? Pode ser o câncer. Então, a gente tem que sempre ir atrás e não achar que isso é normal. Entende? Então, o primeiro passo, gente, cuide da diabetes para depois você conseguir ter a saúde bucal. E aí, a saúde bucal, se você tem muita bactéria, se você tem muita cárie, muita placa, isso se você já tem a diabetes, você vai também ter dificuldade de controlar a glicose. Então, uma coisa leva a outra. Leva a outra. Agora, vamos falar sobre os cuidados com a higiene bucal, até cuidados para prevenir para essas pessoas diabéticas. Qual que são os cuidados que tem que ter no dia a dia? Bom, se você tem essa doença sistêmica, então você não pode deixar de passar o fio dental.
né? Todos os dias. Todos os dias. Assim, Todas as refeições. Vamos falar assim, que eu não sou aquela professora muito brava. Eu vou te passar uma receita para você conseguir fazer. Mas o mundo ideal é que você passe após todas as refeições. Mas a gente sabe, né, gente, que às vezes não dá tempo, tem o filho, tem o marido, tem várias outras coisas. Mas se eu puder te dar uma dica, nunca durma sem passar o fio dental. Mas é nunca. Por quê? Porque você passou o dia ali, alimentando, tem restos de alimentos ali no meio do dente que você não tá vendo. E quando eu falo resto de alimento, eu não tô falando daquele pedação de carne que você sente ali no meio do dente, não. Eu tô falando, às vezes, aquele caldinho da carne, aquele açúcar do suco que tá ali no meio do dente e você nem sabe que tá. Então, você precisa passar o fio dental ali no meio desse dente e chegar até na gengiva, gente. Colocar até lá embaixo. Vai doer? Vai sangrar? Vai, principalmente você que está com a diabetes compensada, certo? E aí, mas por quê? Você precisa tirar essa inflamação, você precisa tirar essa sujidade. Porque se você não tirar, você concorda que você vai estar prejudicando o controle da glicose no seu sangue? Então, você tem que pensar além. Então, eu vou tirar isso, não é porque está me incomodando, não é porque meu dente não está feio, não é porque eu não sinto meu dente sujo. É porque hoje eu sei, agora eu sei, que essa sujidade vai gerar uma inflamação ali naquela região, que vai dificultar eu cuidar da minha diabetes. Tá certo. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a saúde bucal, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda pra gente e a gente volta já já, não sai daí. Te ter e ter que esquecer. Estou aqui com a Márcia Luz, que é odontóloga. A gente está falando sobre diabetes, cuidados com a higiene bucal, né? Cuidados bucais. Mas antes disso, no começo do programa, a gente estava falando sobre empreendedorismo feminino. Você é uma empreendedora feminina, né? Sim, Como que é para você, uma mulher empreendedora? Como que você teve que organizar a sua vida para ter sua agenda, para ter sua vida pessoal? Eu estava escutando você conversar com a Elisa, né? E eu vim do CLT. Então, eu me dedicava muito à graduação, dava aula na graduação da odontologia e a clínica ficava um pouco de lado, meus pacientes também ficavam um pouco de lado, porque eu confesso que eu amo a docência, amo ensinar, né? E aí, chegou uma hora que eu precisei priorizar, fui mãe, eu falei, gente, não tô dando conta. Não tive burnout, mas tive depressão pós-parto, porque me vi ali naquela situação onde eu falava, meu Deus, como eu vou dar conta de ser mãe, empresária, professora, né? Eu não vou dar conta, e dentista ainda. E aí eu meio que fiquei desesperada, porque eu achei que eu não fosse conseguir dar excelência em tudo. Eu falei, então eu preciso me doar à minha empresa, que seria a clínica, para que isso conseguisse andar um pouco sem mim, para que eu conseguisse estar aqui com você hoje, para que eu conseguisse estar com a minha filha. Então é um desafio ser mãe e ser empresária e ser mulher. Porque eu falo que nós, mulheres, diferente dos homens, me perdoe os homens, mas vocês são muito assim, né, resolutivos e separam muito bem os sentimentos, parece. Verdade. Ou talvez não tenha esse sentimento de mulher, de cuidar, de zelar ao extremo. Então, para nós é extremamente desafiador conseguir separar a empresa, a maternidade, no caso eu, dentista e professora. E como que eu consigo fazer tudo isso como mulher? Então, eu acho que principalmente é a gestão de tempo. Então, hoje eu consigo priorizar o que eu vou fazer em cada momento. Então, tem hora para responder o WhatsApp, tem hora para eu estar com a minha filha, tem hora para eu ser dentista. Porque se eu estiver aqui preocupada com o que eu vou fazer lá no consultório agora, eu não vou conseguir. É um exercício? É um exercício mental, diário. No início, como toda mudança de hábito, você vai sofrer, você vai não conseguir, mas hoje eu consigo ter saúde mental para conseguir exercer todas as minhas funções de mulher. E há quanto tempo que você tem a sua clínica, que você está A clínica, independente? Ela existe no mesmo local há mais de 25 anos. Então, ela era dos meus pais, que são dentistas, hoje não mais, né? Eles aposentaram. Deixou pra filha. Deixou pra filha. E pro genro, porque eu casei com um dentista. Com dentista. Exato. Pronto. E pronto, né? Tá em boas mãos. Isso me ajuda muito também, claro, com certeza. Tá em boas mãos. E como meus pais lá, antigamente não tinha esse negócio de empreendedorismo, né? Verdade. A gente abria um consultório e eu tinha que ser só dentista, pegava a lista telefônica, qual que é o dentista ali perto de mim, não é isso? E acabou, Verdade. né? Hoje não. Hoje o dentista
dentista tem que ser empresário, ele tem que se posicionar, ele tem que estar na rede social, enfim. Então, meus pais montaram aquela estrutura, que é uma estrutura gigantesca, 9 salas ali dentro, e não sabia nada de... E tem que vender, né? Tem que vender seu produto, assim como todo mundo. Inclusive, a odontóloga Marcia Luz estava falando aqui pra mim que ela também tem um projeto assim, né? Para os dentistas. Que legal! Como que é? Então, como eu recebi esse legado, fui obrigada a virar empresária, né, gente? Então, porque a minha vontade era ficar só dando aula. Então, fui obrigada a virar empresária. Meu pai e minha mãe construíram essa clínica com 9 salas e aquilo não dava retorno. Por quê? Porque não tinha gestão. Como é que você vai gerir 9 salas e um monte de profissional e tudo mais? Enfim, eu fui obrigada, aprendia errando. E hoje a gente vê que nós conquistamos um espaço, uma qualidade e uma odontologia diferente, né? A gente conquistou um patamar, às vezes, da maioria, né, dos dentistas. E vendo os meus alunos saindo para esse mercado de trabalho, onde tem um monte de faculdade, aumentou demais a quantidade de profissionais da área de saúde. Então, a concorrência está muito mais difícil, além da concorrência digital, que nem sempre quem é mais visto no digital, às vezes, é tão competente quanto quem está ali no seu consultório trabalhando diariamente. Então, a área da saúde tem isso, né? Você, às vezes, você quer ficar ali no seu cantinho cuidando do paciente, você não gosta de ficar aqui falando, mas você tem que falar hoje em dia. E além disso, você tem que gostar de números. A gente odeia números. Então aí eu vi e falei, gente, eu acho que eu vou criar um método, e criei um método para os dentistas que chama método A-Luz, né? Que eu vou realmente entregar para o dentista o que ele tem que fazer no dia a dia dele para transformar um consultório numa empresa. Uma organização mesmo. De processos, organização de mentalidade, porque eu acho que a gente tem que mudar o nosso pensamento, porque a gente não é ensinado a fazer isso na faculdade. Então ele precisa entender que ele tem que mudar, senão ele vai ser engolido pelo mercado digital, mesmo sendo um excelente dentista. Quem não é visto não é lembrado, como dizem, né? Mas e aí a gente precisa se posicionar de uma forma mais coerente. A gente não pode, às vezes, posicionar como um cantor sertanejo. Verdade. É diferente, né? E então, às vezes, a gente fica sem saber por onde... Nicho é diferente, quem está procurando é outro público, né? Exato. E aí a gente criou essa mentoria para os dentistas para tentar ajudar também nesse outro braço, né? Não só na formação técnica, que é o que eu sempre fiz ao longo da minha vida, agora eu quero ajudá-los a crescerem também como empresários. Parabéns, viu? Tá multiplicando aí o seu conhecimento, levando à frente, multiplicando aí os profissionais aptos aí para levar a carreira, né, para brilhantar aí no seu consultório. Vamos voltar a falar sobre diabetes e a questão bucal? Vamos. O que pode acontecer, quem tem diabetes, com procedimentos odontológicos? Pode ter complicações? Por exemplo, vamos falar de implantes ou até... procedimentos estéticos, por exemplo. Isso é muito importante o paciente entender que ele não pode omitir nada, tá, gente? Então tem que chegar falando, eu sou diabético? Tem que chegar falando. A gente, que assim, tem dentista que não tem uma anamnese, né? Às vezes você senta na cadeira e ele não te pergunta nada. Tenho certeza que alguém já passou por isso. É justamente falta de gestão. Então ele precisa ter um tempo para entregar isso pro paciente. E aí tem dentista que ele te entrega uma anamnese. E às vezes você com preguiça, você vai lá, não. Só que isso, gente, vai interferir realmente no seu tratamento. Acredito, vamos dar uma pausa só até nessa resposta sobre o empreendedorismo. O profissional está se precavendo, está se prevenindo de alguma coisa aí, né? Porque se acontecer alguma coisa futuramente, eu fiz aqui, a pessoa respondeu. Exato. Então é importantíssimo ter isso também nessa gestão. Importante. Mas às vezes o dentista não encontra tempo para isso, entende? Pela falta de gestão do consultório, sabe? E aí o paciente às vezes mente. Ou porque ele está com preguiça, ou às vezes ele não sabe, ele ainda não descobriu, acontece também, né? Verdade. Mas o dentista, ele tem que ter a expertise de olhar aquela boca, aquela saúde bucal e falar assim, olha, eu sugiro que antes de fazer esse implante, você faça um exame sanguíneo, né? Porque vê que a gengiva está muito inflamada, vê às vezes que o paciente está com sobrepeso, então a gente vai, o hábito alimentar, e a gente vai tentando ali realmente desvendar isso. Então, todo paciente diabético, ele vai ter um processo de cura diminuído.
porque eu tenho uma inflamação generalizada no corpo e isso vai fazer com que o meu sistema imunológico, que é quem cura, né? Eu fico gripada, quem é que me cura? É o remédio? Não, o remédio, ele diminui a quantidade de vírus ou bactéria para o seu organismo conseguir reparar o sistema imunológico. Então, quando a gente faz um implante, precisa ir lá uma célulazinha e formar osso em volta daquele implante. Essa célulazinha é o sistema imunológico também. Então, quando eu não tenho esse sistema imunológico bom, eu posso perder o implante. Tem paciente diabético que chega com o implante na mão, porque ele sai. Assim como o dente. O primeiro sinal da diabetes, assim, claro, né, tem outros, mas o primeiro que você vai ver é o seu dente começar a ficar mole. Por quê? Porque começa a reabsorver o osso em volta do dente. Aí você vê que ele está ficando um pouquinho amolecido, né? Então, são situações que vão prejudicar. Vou usar um aparelho fixo, aquele de metal. Eu vou ter dificuldade de fazer a higienização. Aí você tá vendo que a sua gengiva tá crescendo, tá ficando muito grande, muito edemaciada, muito inchada, vamos falar assim. Pode ser que você também tenha algum comprometimento sistêmico, que pode ser a diabetes. Tudo que é somatizado pode acontecer, pode, mas em você está mais. Você pode estar com esse problema sistêmico, então é bom você investigar. E aí é por isso que nós fazemos uma anamnese bem completa do paciente, para que a gente não tenha retrabalho, para que o paciente saia satisfeito, para que a gente entregue saúde para ele. Mas o mais importante é o paciente entender que a doença dele, de outro lugar, né, do sangue, vai influenciar nos procedimentos odontológicos. Todos eles, até mesmo uma limpeza, tá? Uma limpeza que você vai fazer. Se você tá com a diabetes compensada, vai sangrar muito, vai doer muito e vai demorar mais a cicatrizar a sua gengiva. Já quero agradecer a Márcia Luz pela participação hoje no nosso programa, mas antes de você ir embora, eu quero que você faça o convite. Você disse que tem um evento que você vai fazer lá na sua clínica nesse final de semana, não é? Isso. Quero convidar vocês a ir lá na clínica, no @Instituto Luz. A gente vai fazer um evento sobre reabilitação estética. Por quê? Porque eu já vim aqui, acho que vocês já me conhecem de alguns programas. A gente vende realmente saúde. Então, linkando com a sua pergunta, colocar uma faceta com o paciente que tem diabetes. Ele não vai conseguir higienizar, a gengiva vai ficar mais inflamada e aí pode ter um insucesso nessa reabilitação. Então, o que eu escuto muito no consultório é, gente, faceta pode ser amarela? Sim, gente, faceta pode ser amarela. Não precisa ser aquela brancona. Não precisa. Eu escutei uma frase que a paciente falou assim, os 4 dentes da frente que incomodam ela, o resto ela acha que tá lindo. Falei, não, a gente pode mexer só nos 4. Mas o pessoal vai achar que eu tive dinheiro só pros 4. Vai todo mundo ver que eu reabilitei só na frente. Eu falei, não. Vai ficar só branquinho. Exato. Aqui, né? Mas a gente vê muita gente assim, né? Verdade. Com os caninos bem brancos e depois vem com os dentes amarelos lá atrás. Então, assim, a gente precisa fazer a faceta da cor do dente natural. Eu falo que faceta tem que parecer dente, né? Verdade. Então, a gente faz isso. Quem quiser entrar no nosso Instagram para ver os nossos trabalhos, tem dente amarelinho lá, que chega aquele senhorzinho, ele fala assim, eu quero aumentar o meu dente, mas eu quero ficar com o dente amarelo. Vamos fazer. É infinitamente mais difícil fazer textura do que pintar uma parede inteira de branco. Então, é infinitamente mais difícil fazer um dente copiando o que Deus fez do que fazer um dente branco. Então, a gente vai desmistificar isso para as mulheres, porque as mulheres têm muito medo de fazer isso. Encerrando o mês de março, a gente vai ensinar como que é feita a faceta, passo a passo, se precisa ou não de desgaste, e vamos te mostrar que a faceta pode ser amarela. Inclusive, eu quero deixar já um convite para você voltar no programa pra gente falar só sobre facetas. Nossa, vai ser um prazer. Esses procedimentos estéticos que tem para deixar o sorriso bonito. Vai ser um prazer. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Márcia, mais uma querida. vez. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Parabéns e sucesso.